O Botafogo ficou no empate com o Fluminense, jogando no Newton Santos 1-1 pela última rodada do Brasileirão. O resultado que não foi bom para o Glorioso, pensando em classificação. Afinal, se o Botafogo vencesse o Fluminense, encostaria no G5, que é o grupo, né, de times que serão classificados para a próxima Libertadores, os 4 primeiros com vaga direta e o 5º colocado para uma pré-Libertadores. Mas a gente sabe que esse número tende a aumentar, afinal, se um dos brasileiros que estiverem ali nos 4 colocados, né, ganhar a Libertadores, esse número aumenta. E também, se um deles for campeão da Copa do Brasil, a 5ª vaga se tornaria também uma vaga direta para a Libertadores. E esse empate evidenciou um ponto importante que o Botafogo precisa rever, que é a força dos seus domínios. Atualmente, o Botafogo ocupa a 15ª colocação, se tratando de mandante, ou seja, um dos piores do campeonato. Se você está aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Teodoro, aqui a gente fala de Botafogo, então se inscreva no nosso canal aqui no Fogo da Rede, compartilhe esse vídeo com todo botafoguense que você conhece e se você quer ser membro, também você pode ser membro aqui no canal, vai ajudar muito a gente, mas também o que mais ajuda é o seu like. Então, dá o seu like, que aí o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo bacana para a sua rede, para outras pessoas que têm coisas em comum com você, como entre uma delas torcer para o Botafogo. Então é muito importante o seu like aqui pra gente, tá bom? Então, se você puder, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos falar sobre o Botafogo como mandante, o Botafogo no Newton Santos, sobre o gramado, porque tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Então, roda a vinhetinha. Vamos lá, como eu falei aqui, o Botafogo ocupa a 15ª colocação quando se trata de mandantes, ou seja, um dos piores mandantes do campeonato. Nos 10 jogos realizados no Newton Santos, o Botafogo tem 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Questionado sobre o número de empates dentro de casa, o Franklin Carvalho, técnico do Botafogo, falou da condição do gramado. O repórter, o jornalista Gustavo Bandeira, aqui no Fogo da Rede, questionou ele em coletiva de imprensa sobre essa falta de produtividade do time do Botafogo. O Botafogo cria muito, mas não consegue guardar a bola dentro da rede. Falta de produtividade não, falta de eficiência com as chances criadas. E quando ele falou a respeito disso, ele citou o gramado. Dá uma conferida aí. Boa noite, Franklin. Obrigado. Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. Parece claro que os resultados dentro de casa têm feito com que o Botafogo não consiga embalar na parte alta do Campeonato Brasileiro, não consiga chegar ali no G5, G4. São apenas 2 vitórias em 7 jogos sob o seu comando aqui no Newton Santos, no Campeonato Brasileiro. A minha pergunta é como dar mais consistência e regularidade à equipe quando a gente joga aqui dentro de casa. Obrigado. Para mim é em casa e fora, portanto eu quando vocês dividem as questões ou fazem essa análise separadamente, seja a equipa é melhor, ataca melhor do que defende, a equipa é melhor fora que em casa, são factos ou são dados, porque são números que têm. Obviamente que nós temos mais empates do que desejávamos e eu já referi isso muita vez, que nós temos muito empate. Umas vezes empatamos no fim, outras vezes faremos o empate no fim desses empates que referiu. Eu acho que o nosso gramado não tem a mesma qualidade que tinha antes. Isso é para nós e para o adversário. Mas nós se formos analisar o jogo, esses 7 jogos que falou, se formos analisar nós vemos deficiências e virtudes que vemos em casa e fora. Temos que melhorá-las, por isso é que eu disse que não gosto de dividir isto em casa e fora. Eu poderia dizer que o adversário vem com uma postura diferente. E curiosamente ou não, o gramado do Newton Santos sempre foi alvo de muitas críticas por parte de jornalistas e imprensa como um todo. Afinal, a gente está falando de gramado sintético. E quando se fala desse tipo de piso, há os mais puristas que são contra, acham que isso não é tipo de futebol, que o gramado tem que ser o natural, e outros que aprovam porque a bola fica mais rápida. Essa questão é realmente muito controversa, se a gente falar em níveis gerais envolvendo o futebol. Jogadores são a favor, outros são contra. O fato é que, por unanimidade, o estádio do Newton Santos, o gramado do Newton Santos, sempre foi considerado um dos melhores sintéticos do Brasil, se não o melhor sintético do Brasil. A bola
corria rápida, de forma lisa. Os jogadores nunca se questionavam contra isso. Inclusive, uns até apontavam que é melhor jogar num gramado sintético de ótima qualidade do que um gramado natural esburacado. E a gente sabe que os gramados do Brasil afora, se tratando em qualidade, ela é muito ruim. Um ou outro são acima da média. A gente pode destacar aqui, por exemplo, o gramado do Corinthians, que é um excelente gramado, mas se você pode tratar também o gramado do Maracanã, que já lesionou os jogadores e quando chove, realmente a situação é bem complicada. Dito isto, um ponto que foi levantado foi da lesão do Jordan Barreira. Ele que se lesionou sozinho, partindo para o ataque, né? Uma bola enfiada do Vitinho, que ele sairia de cara do gol. Ele sentiu uma torção, há especialistas dizendo que foi uma lesão de tendão de Aquiles que ele teve, mas o departamento médico do Botafogo ainda não se manifestou sobre a lesão. O Barreira fez exames médicos no mesmo dia, né, no sábado, depois da partida, mas uma outra bateria de exames seria realizada nessa semana para confirmar a extensão da lesão e, de fato, confirmar o que ele teve. A gente tem alguns jornalistas falando que a lesão foi causada pelo piso, né, pelo tipo de gramado. E esqueceram, por exemplo, que o Lucas Moura, atacante do São Paulo, da seleção brasileira por muitos anos, do PSG, teve uma lesão idêntica ao do Jordan Barreira, se for mesmo confirmado lesão do tendão de Aquiles. E ele se lesionou num gramado natural. Então, esse tipo de lesão não está fielmente vinculada ao piso. É uma infelicidade de maneira geral. A gente vê acontecendo muito no basquete, por exemplo. Na NBA já tiveram jogadores como o próprio Kevin Durant, que é um dos astros da NBA, que se lesionou assim, com uma ruptura de tendão de Aquiles. Então, primeira coisa, a gente já pontuar que a questão do gramado ser sintético ou natural influencia pouco nesse tipo de lesão. No entanto, sobre a qualidade do gramado que o Franklin Carvalho questionou. É fato que o número de jogos, o Botafogo, não só o time titular do Botafogo, o time principal, realiza jogos no Newton Santos. O time feminino, os times de base, da divisão de base do Botafogo, tanto no masculino como no feminino, também jogam no Newton Santos. E mesmo sendo um gramado sintético, é normal que haja desgastes pelo excesso de partidas sendo realizadas nesse tipo de gramado. Outro ponto também é que no começo do ano, segundo a apuração do Globo, a Total Grass, que era a empresa que fazia manutenção do gramado do Newton Santos, teve seu contrato encerrado em janeiro deste ano, janeiro de 2026, dando lugar para Field Care, que é um braço ali de manutenção de gramados da Field Turf, que é a empresa que fornece o gramado do Newton Santos. É importante a gente frisar também que, além da troca da equipe, da empresa que faz a manutenção e também do número de jogos realizados no Newton Santos, que apesar disso tudo, o gramado do Newton Santos ainda tem o selo FIFA de qualidade, que autoriza jogos nesse tipo de piso. Então, o selo FIFA Quality Pro vai até abril de 2027. Então, até abril de 2027, a FIFA está autorizando e legalizando o estádio do Newton Santos a ter gramado sintético, a operar futebol, a ter jogos de futebol ali. Tá, mas é especificamente por causa do gramado que o Botafogo não tem pontuado em casa? Não sei se é só por isso, mas é claro que o tapetinho, como ficou conhecido, sempre foi um problema para os adversários do Botafogo, principalmente por causa da velocidade da bola, que muita gente falava, né, o jogo fica mais rápido e o Botafogo está mais habituado a isso. Com a perda de qualidade, por causa de jogos ou por causa desse novo tipo de manutenção que possa estar ocorrendo no gramado, faz com que o jogo se nivele um pouco. Mas, de fato, na minha visão, o que está prejudicando o Botafogo ainda é a falta de eficiência. O Botafogo cria muito, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, foram 22 finalizações e só um gol marcado, um gol de bola parada, um golaço do Alex Telles. Então, melhor do que só a questão do gramado é o Botafogo acertar a pontaria dentro da casinha. É isso, eu vou pedir mais uma vez para você dar like nesse vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque aqui a gente só fala de Botafogo, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.